Qual mic será que o aluno deve utilizar? Uma medicação local ali, numa situação de urgência, que ele pega um abscesso periapical agudo, ou que ele está lidando ali com uma pulpite irreversível, né? Como que uma urgência incorreta ela pode interferir, fazer com que esse paciente ele não saia de um quadro sintomatológico? Como a gente pode evitar flare-up, né, nessa situação? E como que a gente pode encaixar a terapia medicamentosa, né, como um todo, seja na parte de analgésico, de anti-inflamatório, de antibiótico, para que a gente possa ter um controle da dor, possa realizar uma sessão de urgência eficaz para o nosso paciente. Então é por isso que a gente está aqui nesse vídeo hoje, é isso que a gente vai conversar com vocês. Então bora lá, turma, bora tomar esse café aí, que essa aula está muito interessante. Fala, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal do Endo com Café. Aqui a gente vai conseguir conversar com vocês de um pouquinho melhor, bater um papo um pouquinho mais longo, né? Sem 1 minuto aí de história no máximo. Então, vamos aproveitar, vamos junto. A gente vai cada vez mais estar soltando mais vídeo aqui para conversar com vocês sobre os temas diversos aí dentro da endodontia, com o objetivo aí de encurtar o caminho entre o diploma e a excelência em endodontia, tá? Que é a missão do Endo com Café aqui. Antes da gente continuar, não esqueçam aí de deixar o like de vocês, tá? Aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam todo aí o pacote completo aí do YouTube para que o nosso conteúdo chegue para vocês e também que a gente consiga gravar mais conteúdos para vocês aqui. Tá legal? Então bora nessa, turma. A gente vai começar falando da medicação, né? Que foi um tema muito discutido essa semana no nosso Insta com os nossos alunos, o inbox chove de vocês mandando mensagem e perguntando pra gente por que a gente utiliza tal medicação, né? Porque quando que a gente deve utilizar uma medicação de hidróxido de cálcio, quando a gente deve utilizar um PMCC, um formocresol, a gente pode utilizar um tricresol. Então surge sempre algumas polêmicas, né? A gente sempre tem que deixar claro para vocês, turma, que medicação é uma coisa que depende muito também da escola, da sua filosofia, tá? Então, quando a gente olhar hoje na literatura, a gente percebe que a literatura ela é muito vasta, no sentido de ela corrobora, né, o uso do hidróxido de cálcio, por mais que muita gente julga, corrobora o uso do formocresol, tá? O uso do PMCC, o tricresol a gente sabe que a gente está deixando cada vez mais de lado, né, pela grande concentração ali de formaldeído que tem no produto, então a gente está lidando ali com quase 90%, né, então é muito citotóxico, então é interessante que a gente troque isso pelo formocresol. E a grande sacada disso é sempre a gente associar quais são as medicações corretas para aquele momento e também o que você pode fazer naquele momento. É óbvio que se um paciente chega para fazer uma consulta de urgência no seu consultório e você pode realizar uma instrumentação total e colocar um hidróxido de cálcio, com certeza é o melhor dos mundos. É o que a gente indica para você fazer, para você caminhar para que um dia possa acontecer isso. Só que vocês vão perceber que no momento que vocês estiverem caminhando para isso, de um certo modo também vai estar cada vez mais distante de você. Sabe por que eu vou falar isso? Porque assim, hoje quando a gente faz endo-delivery, a gente pega muito caso de urgência, que por exemplo, a gente está tratando um paciente ali e do nada chega um outro paciente na clínica, né? E o pessoal vai lá na sala e fala assim, viu, tem um paciente aí que está com muita dor, precisa fazer uma urgência, pode tirar a dor dele? Daí a gente pode marcar mais para o fim da semana, com um horário mais longo para você finalizar. Então a gente sabe que é necessário que a gente se coloque na realidade da outra pessoa. Às vezes a pessoa tem ali 20, 30 minutos para fazer uma urgência. Ela precisa trabalhar com uma medicação que vai resolver a dor daquele paciente no curto período que ela tem, né? E no momento que você vai caminhando para o consultório particular, que você vai trabalhando ali só focando em mais casos complexos, você começa a pegar muito pouco essa parte de urgência. Porque essa urgência já foi feita pelo indicador, entendeu? Ele já amenizou, só que ele viu que é um caso muito difícil, um caso muito complicado, daí sim vai para você, né? Então muitas vezes a pessoa que está no consultório particular, ela está julgando a pessoa que está trabalhando numa clínica que está entregando uma endo. Nossa, mas que custa? Por que vai colocar um formocresol, né? Vamos instrumentar total, coloca um ultracal. Então, mas muitas vezes essa pessoa ela não tem o tempo que você tem para fazer isso, entendeu? Então é muito interessante que a gente tenha essa noção, né, da diferença de realidade, e aqui a gente vai colocar algumas opções para vocês, tá? Conversando um pouco dessa parte da medicação correta,
é assim, ó, se você realizou uma instrumentação parcial, o paciente chegou ali para fazer urgência, anestesiou, se possível isolou, tá? Que também é muito interessante. Removeu parcialmente aquela polpa, lavou. Qual a medicação nesse momento que você vai utilizar, tá? Então a gente indica para vocês, a gente sempre fala, ó, se for uma bio e você não puder realizar a instrumentação total, o otosporin ele é uma opção muito viável, tá? Assim como se você estiver lidando ali com uma necro, você pode estar optando ali pelo formocresol, que é uma medicação que a gente gosta, né? Que muitos de vocês, assim, muitos não, mas a gente vê bastante gente criticando ainda o uso do formocresol, né? Gente, mas vamos pensar um pouquinho. A gente sabe que o PMCC, né? Foi associado com a cânfora, né, para o paraclorofenol, paramonoclorofenol foi associado ali com a cânfora, que é para diminuir a sua toxicidade, é interessante, mas a gente também vê em alguns trabalhos que mostra que ele não promove ali uma destruição da matéria orgânica, tá? Então muitas vezes eles indicam utilizar o PMCC, em alguns trabalhos mostra a maior eficácia desse PMCC em canais que foi realizado um esvaziamento total desse conduto, tá? Então, uma dúvida que a gente deixa para vocês. A gente sabe de todas as propriedades negativas que tem o formocresol, né? A gente sabe que ele é citotóxico, a gente sabe que ele tem um potencial cancerígeno, tem trabalhos que mostram o formocresol em outras partes do corpo do indivíduo depois que foi realizada a sessão de urgência. Então é uma medicação forte, né? Tem formaldeído na sua composição, muito menos que o tricresol, mas tem. Porém, vamos pensar numa coisa, a gente está lidando ali com um abscesso, com uma lesão que a gente não tem aquele exudato persistente, né? Que medicação que a gente vai estar utilizando nesse caso, né? Então, por isso que até hoje a gente deixa o formocresol com a gente ali, sabe? A gente precisa ter um canal seco para estar utilizando uma medicação com hidróxido de cálcio. Então, essa ainda é o que a gente preconiza para os nossos alunos, é o que a gente gosta. Tá utilizando aí o formocresol em casos de necro com instrumentação parcial, tá? E em casos que você conseguiu realizar a instrumentação total, utilizem sim o hidróxido de cálcio, tá? Outro assunto que a gente vem conversar com vocês hoje aqui é sobre as urgências incorretas. Então, o que a gente percebe muito na clínica, principalmente quando a gente recebe esse paciente, ele já passou com o clínico geral, na maioria das vezes o paciente passou numa sessão de urgência, só que ele chega na primeira sessão para tratar endo ainda com quadro sintomatológico muito intenso. E quando a gente abre aquele conduto, a gente percebe que não houve a exposição, né? Não houve a exposição daqueles condutos, né? Então, o preparo ele foi insuficiente. E isso acontece muito por medo, tá? Por medo desse clínico geral perfurar. Então, ele remove a cárie, ele tenta descer um pouquinho mais, mas ele já se perde ali naquele momento. E muitas vezes ele põe uma medicação, né, que agiria ali age à distância, mas ele precisa ter uma passagem ali, né, para que ele possa ter realmente a sua efetividade. E muitas vezes a gente tem um preparo insuficiente. Então a gente percebe que faltou um pouco. Então isso é uma coisa que a gente quer conversar muito com você. Se você é clínico, se você está com essa missão hoje de receber muito paciente que tem urgência, tem pouco tempo, então vamos anestesiar esse paciente corretamente, vamos treinar, gente. Pega dentinho extraído, sabe? Dentinho que vocês conseguirem... que você vira e mexe, vocês vão para curso de especialização, eles pedem, pega esses dentes, faz uns troquelzinhos, coloca no gesso, na hora do almoço ali, abre esses elementos para vocês irem pegando mão, tá? Para vocês entenderem que esse lance de cair no vazio não existe muito, que tudo depende da anatomia específica de cada elemento dentário. Então ser um clínico geral que é vital para que você seja um bom clínico geral, é vital que você faça uma boa emergência. Tá? Então tomem esse cuidado, porque as aberturas insuficientes elas não tiram o paciente desse quadro sintomatológico. Outra situação que a gente comenta com vocês, vocês estão realizando ali a urgência nesse paciente, né? Principalmente se esse paciente ali já tiver em necrose, tiver com um quadro ali de abscesso instalado. A gente sabe que a gente tem uma
uma microbiota patogênica ali em grande quantidade, né? Então, qual que é um dos fatores primordiais para lidar com esse caso? É trabalhar com uma instrumentação progressiva, tá? Então, muitos de vocês erram nesse momento de já ir com uma lima manual e já querer entrar nesse conduto sem conferir odontometria, já instrumentar sem conferir odontometria. Vocês podem estar promovendo uma maior extrusão de debris, podem promover um entulhamento de debris, fazer com que esse paciente desencadeie ali um quadro de flare-up, que é algo que acontece muito em urgência também. O paciente, uma urgência mal executada, ele pode piorar o quadro. Isso vai servir também para as condutas que vocês vão ter em terapia medicamentosa, tá? A mesma situação acontece, por exemplo, para um paciente que ele chegou ali com abscesso e esse profissional passou um nimesulida. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque naquele momento tem uma infecção instalada. A gente precisa o quê? Da resposta inflamatória daquele corpo, né? Então, você está passando um anti-inflamatório, você está inibindo a resposta inflamatória? Quem que vai agir, né, contra esse patógeno, contra esse agente infeccioso? Então, a gente citou alguns pontos aqui que acabam prejudicando muito uma urgência, que é a abertura incorreta, que é o uso da medicação incorreta, que é o flare-up, que é o desconhecimento da terapia medicamentosa, né, da farmacologia. Então, essas são condutas que a gente quer que vocês aprendam com a gente cada vez mais, que vocês estudem cada vez mais, porque é o conhecimento que vai transformar vocês em um profissional mais completo e fazer com que vocês errem menos, sabe? Até para você poder passar esse paciente de uma maneira melhor já para o indicador ou para que esse paciente volte na próxima sessão com o tempo de uma maneira melhor para você, tá? Porque muitas vezes está atendendo na terça, você tem 20 minutos para fazer aquela urgência que o paciente está morrendo de dor, só que na quinta-feira você tem um horário livre, você já pode colocar 1 hora e meia para atender esse paciente. Então, fazer uma boa urgência, saber medicar, saber o que você está fazendo, saber abrir, limpar, selar, saber qual medicação passar para esse paciente é vital para que vocês caminhem, né, para um lado que vocês vão se tornar aí profissionais que vão ser bem-sucedidos, que vão ser profissionais reconhecidos, que as pessoas vão sentir confiança de indicar esses pacientes para vocês, tá? Então, turma, lembrando vocês que no dia 5/9, na quinta-feira, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente vai fazer uma live, vai dar uma aula muito legal. A gente vai estar ao vivo com os alunos que estão dentro do grupo aqui. Então, a gente vai deixar um link na descrição do grupo do WhatsApp. Entra no link, entra no grupo para que você possa receber o convite. Tudo isso aqui a gente vai estar falando nessa aula, além da gente apresentar mais 2 casos clínicos complexos muito interessantes para vocês de urgência que a gente teve. Se vocês não conseguirem acessar o link por algum motivo, mandem no nosso inbox lá, @indocomcafé, mandem pra gente no nosso inbox o número de vocês, tá? Que a gente adiciona vocês manualmente. Então é isso, turminha. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula um pouquinho mais demorada. Foi muito bom tomar esse café com vocês e até a próxima.